Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, meu nome é Felipe Barros. Hoje a gente vai falar sobre diafragma da lente. Vai ser uma aula muito bacana que a gente vai explicar um pouquinho como funciona, como você vai conseguir fotos incríveis utilizando as aberturas da sua lente, tá bom? Então vamos lá. O diafragma da lente, ele é um dos pilares da fotografia, né? Junto com o ISO, junto com o obturador. O diafragma ele faz parte também desses pilares da fotografia. E por que ele é importante? É ele que vai definir qual vai ser o estilo padrão de fotos que você vai querer para um determinado ensaio, um evento, um casamento, uma festa. E ele que vai trazer a fotografia, vai fazer a sua fotografia ter sua identidade. O diafragma, ele varia de acordo com cada lente. As lentes elas podem ser mais abertas ou mais fechadas. E o que define isso? O que define isso é o que a gente chama de padrão F, que é o f1.8, um f1.4, um f1.2, f.22. Isso define se a tua foto vai ter mais desfoque ou mais profundidade de campo, ou então menos desfoque, mais nitidez dentro da sua fotografia. Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer uma fotografia super nítida. Então, eu uso 60% das minhas fotos de diafragma um pouquinho mais fechado. Por exemplo, eu tenho a 35 1.4. Dificilmente eu uso ela em 1.4 no evento. Eu vou usar em 2.0, 2.8, 3.5, justamente para eu conseguir capturar mais nitidez. Só que, como eu trabalho com casamentos, eu tenho que ter fotos de detalhes. E essas fotos de detalhes, elas ficam muito mais bonitas quando ela tem um desfoque. Então, sempre uma pessoa da minha equipe tem lentes que vão ser trabalhadas de forma aberta, em 1.4, 1.2, 1.8, e aí a gente consegue ter um equilíbrio dentro do nosso trabalho. Deixa eu te falar, trabalhar com lentes na abertura máxima dela, tá? É muito difícil. Hoje em dia, lógico, tem câmeras, por exemplo, a A7 III da Sony, que também tem a 5D Mark IV, elas te ajudam por causa da quantidade de pontos de foco a você ter uma qualidade de nitidez muito boa. Tá? Mas, de qualquer forma, você conseguir ter uma foto com o teu objeto principal 100% nítido, você fotografando em 1.2, 1.4 ou até filmando, tá? É muito difícil, então vocês têm que tomar cuidado. O que eu sempre aconselho é vocês não fotografarem na abertura máxima, você fecha um pouquinho, que isso vai te dar mais ganho de nitidez, vai perder um pouquinho de desfoque, mas não vai perder a qualidade da tua foto. Às vezes é mais bonito a gente perder um pouquinho de desfoque, mas ganhar na qualidade da foto e entregar uma foto com uma qualidade mais bacana para o teu cliente. Então, o diafragma da lente, ele te auxilia nisso, tá? Eu, por exemplo, eu gosto muito da fotografia do vestido de noiva, né? A noiva vestindo o seu vestido. Eu gosto muito desse estilo de fotografia. Eu gosto de pegar uma foto mais aberta. Então a gente fotografa em 16, 24 ou em 35, dependendo de onde a gente esteja. Para quê? Para eu conseguir pegar todos os detalhes do vestido e de onde a noiva está. Normalmente é um ambiente muito bacana, muito bonito, um salão de festa, o ar livre, uma praia. Então a gente consegue ter uma dinâmica na foto muito bacana, uma composição muito legal. Por isso, para que eu consiga ter essa dinâmica, para que eu consiga ter essa composição perfeita, eu não posso fazer a fotografia em 1.4. Por quê? Esse tipo de foto, que é uma foto que a gente chama de foto grande angular, né, em 16, em 20, em 24, a gente vai fazer uma foto mais grande angular, eu tenho que ter o objeto mais nítido. Para quê? Para que a pessoa que olhar a minha foto, ela consiga ver todos os detalhes de uma forma perfeita. Eu vou mostrar uma fotinha aqui para você, ó. Então, é basicamente isso, tá? O diafragma da lente, ele te auxilia nisso, tá? Mas ele não só faz isso. Por exemplo, quanto mais aberto está o teu diafragma, mais luz vai entrar. Então, por exemplo, você está fotografando em estúdio.
Em estúdio, você não precisa de desfoque, porque normalmente você vai ter um fundo branco, um fundo preto. Então, tu não precisa de desfoque. Então, o ideal para fotografia de estúdio é você fotografar em f8, f11, f5.6. São aberturas que vão te garantir uma qualidade de imagem muito boa e uma nitidez muito bacana, tá? Uma outra situação é quando você vai fazer fotos do pôr do sol ou das estrelas, por exemplo. Quando você vai fazer foto do pôr do sol, eu vejo muitos fotógrafos fazendo isso, tá? O fotógrafo ele pega, bota a lente 1.4, aumenta a velocidade ao máximo para conseguir aquela cor bonita, né? Porque a velocidade traz isso. E aí você vai lá e faz a foto. Quando vai ver, você não vê os detalhes do sol. Você só vê as cores e um ponto estourado lá. Por quê? Entrou muita luz dentro da lente. E quando entra luz, quando entra uma quantidade excessiva de luz, a foto fica como se fosse um borrão, um ponto assim, meio borrado. O que eu sempre faço quando eu vou fazer o pôr do sol é eu fechar o diafragma. Quando eu fecho o diafragma, eu consigo capturar, menos luz vai entrar, mais detalhes eu vou conseguir, mais nítidas as fotos vão ficar. É claro, dá para fazer foto com abertura máxima? Dá, mas não seria o ideal você pegar o sol, porque o sol vai ficar como se fosse um borrão. Você fazer com 85 1.4, com a 50 1.2, vai ficar como se fosse um borrão, não vai aparecer o sol ali. Então, seria o ideal você fazer o quê? Em 3.5, f8, f5.6, f11, porque ali você vai conseguir o máximo de nitidez. O sol, o redondinho do sol, né? O círculo, a circunferência do sol, fica muito bonita, fica muito linda. E isso vai te garantir uma foto muito mais bacana. É a mesma coisa as estrelas. O que acontece? Quando você fotografa à noite, tá? Se você deixa entrar muita luz dentro do teu obturador, as estrelas elas não aparecem. Você pode reparar. Tenta fotografar as estrelas em 1.4, por exemplo. Não vai aparecer o céu todo preto. Então, o que eu sempre aconselho? Cara, fecha, coloca f11 e diminui a velocidade, faz a longa exposição. E aí você vai abaixar a velocidade, você vai pegar todos os detalhes da imagem aí. Eu vou te mostrar uma fotinha aqui, ó. Você viu todas as estrelas estão aparecendo em detalhes. Então, assim, o ideal é você sempre fazer isso. Vai fotografar estrela, pôr do sol, fecha o diafragma para você conseguir mais detalhes. Pessoal, uma das coisas que muitos fotógrafos me falam: Felipe, eu estou comprando uma lente cara 1.4, eu estou comprando uma lente 1.2, são lentes que são muito caras e eu não vou usar a abertura máxima. Você pode usar, desde que você consiga capturar os detalhes que a tua lente está te propondo, tá? Eu não aconselho porque a maior parte dos fotógrafos não entende, por exemplo, sobre o horizonte de foco. O horizonte de foco é o que vai determinar aonde a lente vai focar. E muitos fotógrafos não entendem isso. Se você entende sobre isso, se você se garante, então faça. Eu não gosto de fazer porque eu trabalho com casamentos. E casamento, eles são feitos de detalhes. Se um detalhe passa por causa de um desfoque de lente, para mim, eu estou perdendo uma história, uma parte da história. Então, por isso, não é interessante para mim, no meu caso, na minha situação, eu não aconselho fotógrafos de casamento fazer isso também, tá? Não é interessante eu fazer na abertura máxima da lente, porque eu tenho que conseguir o máximo de detalhes dentro da minha fotografia para contar a história. Entendeu? Então, assim, eu procuro trabalhar com um obturador um pouco mais fechado e eu deixo os meus fotógrafos trabalhando com o F mais aberto, para entrar mais luz e ter mais profundidade de campo. Olha, eu vou te mostrar uma coisa. Foca aqui, ó. Você viu? Desfocou tudo. Tudo ficou desfocado ao meu redor. Por que isso acontece? Por causa da profundidade de campo. Quanto mais você aproxima o objeto da tua câmera, mais desfoque você vai ter atrás. Isso pode ser até numa 1855, para você ter uma ideia. Então, a profundidade de campo, você consegue trabalhar. A gente está filmando em que aí, amor? 1.6. Aqui a filmagem está em 1.6. Se tivesse 1.4, o desfoque seria muito maior.
Então, assim, dependendo da história que você quer contar, da fotografia que você quer fazer, você vai definir o F que você vai utilizar. Isso aqui fica um conselho meu para fotógrafos de casamento, principalmente de eventos, que não deve fazer na abertura máxima da lente. Mas é critério de cada um. Eu estou aqui só para explicar a vocês o que a gente aprendeu com todos esses anos de carreira no mercado da fotografia, o que serviu para a gente e o que não serviu. Então, resumindo, o diafragma ele vai controlar a profundidade de campo, no caso de desfoque, que a lente vai dar. Quanto mais desfoque tiver, mais aberta a tua lente vai estar, mais luz está entrando dentro do diafragma. Quanto mais fechado o teu F, menos luz entra, e aí você consegue ter a foto mais nítida, tudo nítido na foto. Então, você fotógrafo, você tem a sua equipe, você fotografa casamentos, eventos, eu não te aconselho, tá, a você trabalhar na abertura máxima da tua lente, 1.4, 1.2, 1.8. Eu não te aconselho. O que eu te aconselho é o seguinte: você trabalha com F um pouco mais fechado, tá? E os seus fotógrafos, você pode deixar eles trabalhando na abertura máxima, igual a gente faz aqui na equipe. Por quê? Porque se eles errarem, você não vai errar. E aí você consegue contar a história. Se eles acertarem, você vai ter fotos incríveis. Então, assim, é um conselho que eu sempre dou a todos os fotógrafos: não trabalha 100% com a tua lente, com o teu diafragma aberto. Tá bom, gente? Então é isso. Um grande abraço. Esse foi o vídeo do nosso canal. Pessoal, você que ainda não seguiu a gente aqui, se inscreve aqui no canal, dá o joinha aí pra gente, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, eu fui!